78,50 o preço? 78,50 que a Isso gente mais ou subiu. menos dá uns 30% de upside Isso. no preço de hoje. Preço de Fora, R$60, né? fora o dividendo É. potencial que pode ser pago também. Curva de minério também vai acabar tendo um impacto no resultado que a empresa vai gerar. Sim. E aí eu queria entender, dado também até o tempo, como que você está projetando e usando... qual o preço do minério que você está usando nessa sua projeção? Para o pessoal entender se você está sendo pessimista também, se não está. Qual é a sua visão para minério de ferro? Em termos de minério de ferro, acho que o importante que mencionar, até ia falar antes da gravação em off, mas Aí começou a começou... gravar, eu vou falar lá. É até Vamos bom falar lá. você não falou, porque você não esquece de falar aqui. Então, assim, a suspeita eu não tenho como confirmar, até porque o se não existe, né? A gente só sabe o fato que está ocorrendo hoje. Mas a gente tem uma suspeita de que, assim, se o cenário de Mariana fosse do jeito que ele é, ou talvez até pior, mas China tivesse bombando a demanda, né, e o mercado não tivesse essa incerteza com China, o mercado provavelmente estaria desconsiderando, passando por cima das situações de Mariana. Ou seja, se o minério de ferro tivesse num patamar alto e sem a incerteza de que esse patamar alto pode reduzir para frente, ou seja, está assim, está alto e vai permanecer alto durante algum bom tempo, expurgando essa incerteza que hoje a gente tem sobre a economia chinesa, provavelmente o Vale estava lá nos seus patamares de quase R$90, entendeu? Então, o que a gente entende é que o que faz com que realmente, de verdade, o que faz com que as ações estejam a valores depreciados é China. Tá? Então, claro que Mariana tem um impacto, claro que se sair o acordo e sair para um valor e prazo que sejam factíveis, destrava um overhang, o papel tende a andar um pouquinho, mas vai andar muito? Provavelmente não. Sendo bem honesto, provavelmente não. Da China. Por conta da China. Tá. Então, aonde está a grande questão de Vale? China. Tá? E isso é uma questão que eu acho assim... E qual incerteza é essa que o pessoal está batendo? China está passando por uma modificação de décadas. Tá? Então, a nossa impressão é que as situações demográficas da China... Nossa impressão não. Fato. Né? Os dados comprovam que a situação demográfica da China está mudando do que era décadas passadas. Sim. Então, a China sempre foi, pelo menos nos últimos 30 anos, não sei se 30 ou 60 anos, mas é 60. Nos últimos 60 anos, a China foi um país que crescia a população. Tá? E aí, nas últimas décadas, esse crescimento era tão forte que o país implementou a política de filho único, justamente para a coisa não sair do controle. Exato. Né? Então, cada casal só para ter um filho. Né? Essa política, ela vigorou, se eu não me engano, por mais de 10 anos, ou 10 anos, algo assim, e ela terminou em 2015. Então, se a gente está agora, meio de 2024, vai fazer 10 anos que a política de filho único cessou na China. Tá? Por que ela terminou? Porque que chegou um ponto onde a gente você trabalha, né, naquele efeito de controle populacional, e aí você começa a ver a estatística, realmente o controle populacional foi efetivo. A taxa de natalidade começou a decair, né, e ela chegou num ponto onde o governo olhou para os dados e falou assim, cara, não preciso mais de política de filho único, eu vou retirar a política. E aí o governo retirou a política de filho único e o que aconteceu? As pessoas passaram a ter filho? Não. E o grande problema da China é esse. Entendi. Tentando ser mais objetivo possível, o problema da China é demográfico. Então, o mercado olhou para a China como um país durante décadas e décadas crescendo horrores, com uma taxa de natalidade absurda, que teve que implementar uma política de filho único para controlar essa taxa de natalidade, e hoje você tem, mesmo com a cessão, né, com o término dessa taxa, desse controle populacional, há quase uma década, as mulheres chinesas não engravidam. Atrás. Não, então, assim, o que acabou acontecendo? Se você olhar para o reflexo normal da população, você vê que a população de campo ela tem mais filhos do que a população em grandes centros urbanos. Então, casava a situação de 30 anos atrás, a China tinha um percentual muito alto de população rural. E ao longo desses últimos 30 anos, essa população rural foi migrando para os centros urbanos. E a vida na cidade é muito mais cara do que a vida no campo.
E hoje, como a China ainda tem um percentual ali para migrar ainda, mas é muito menos do que já foi no passado. E como as coisas dentro da cidade são muito caras, principalmente custo de moradia, comprar um apartamento, comprar uma casa, na China, com a especulação imobiliária que se teve, e essa especulação imobiliária teve o seu boom justamente por conta dessa transição, né, da área rural para a área urbana, você teve ali o alto custo elevado, né, o custo elevado de vida, né, para se morar, né, moradia, alimentação, educação dentro das cidades. E aí a pessoa pensa muito mais hoje para ter um filho, porque sabe que ter um filho é responsabilidade em termos de custo, o custo sobe e o custo na cidade é muito alto. Então, mesmo com a retirada da política de filho único, a política de filho único ela fazia sentido quando a penetração de população rural era muito mais alta do que ela é hoje. Então, hoje a vida nas cidades, independente da política de filho único ou não, as pessoas não querem ter filhos. Isso é um problema não só da China. Brasil passa por isso, Estados Unidos passa por isso. Mundo passa por isso. Né? Os países que já estão, que estão atingindo a sua curva de maturação, a taxa de natalidade é inferior à taxa de reposição populacional. Isso significa que a população vai morrendo, que é normal, o idoso chega lá numa certa idade e morre, né, falece, e essa taxa de reposição da população não supre a taxa de falecimento das pessoas. Então, não é que não nasce ninguém, óbvio que nasce gente, mas nasce muito menos do que necessário para você repor para a população ficar estável. Então, isso significa que a população está encolhendo e você está revertendo a pirâmide etária. Então, você está colocando, daqui a alguns anos, né, que a população da China ainda é bem jovem, mas daqui a alguns anos você vai ter algo como a gente teve no Brasil. Você vai ter que fazer uma reforma da Previdência e você vai ter que se preocupar com o idoso que está lá, que está fazendo pressão na pirâmide, entendeu? E como que isso impacta a curva do minério, então? Como é que o pessoal faz essa ligação? É justamente por conta de que o mercado se viciou durante muito tempo a olhar Vale em passo com o mercado imobiliário chinês. Tá? Então, a China ela tem a capacidade instalada de 1,3 bilhões de toneladas de aço. Tá? Isso representa 60 a 40, dependendo dos anos, né? Entre 60 por volta de 65. Já chegou a anos que foi quase 70, mas hoje em dia é menos. Então, representa por volta de 65% da capacidade instalada global. Isso está em um país só. Então, isso significa que a oferta seaborne, que a gente chama, né? A oferta transoceânica de minério de ferro, então tudo aquilo que os grandes países produtores exportam, então estão entre eles Brasil, Austrália e Índia, exportam em termos de minério de ferro, isso vai para a China, porque a China consome, né, quase 70% da capacidade instalada global. Então, esses países, por exemplo, Brasil, né, precisa de minério de ferro para sustentar as siderúrgicas locais. Então, tem um pedaço que vai para o mercado doméstico e tem um grande pedaço, maior parte que vai ser exportado. Naquilo que é exportado, é majoritariamente, pelo menos, de finos de minério de ferro, tirando Pelotas, né? Finos de minério de ferro, isso é o grosso, vai para a China. Então, a China é detentora, quase um monopólio desse mercado. Então, o que acontece lá é crucial para entender o preço da commodity. E aí, se a gente olha, né, a gente vê lá todas essas questões elevando ali a preocupação dos investidores relacionados ao mercado imobiliário, porque essa transação, né, que sai do campo rural para o campo urbano, hoje a bolha imobiliária ela chegou num ponto onde o chinês médio tinha 5, 6 apartamentos, não tinha filhos, então ele não tem filho para herdar isso, ou tem menos de um filho por casal, na média, ou quase isso. Só desvalorizado. E aí você não tem mais para onde, né? Porque o que vai incentivar o cara, que é um chinês de classe média, a comprar o 6º, 7º apartamento? Entendeu? Então, assim, toda a poupança do cara tá em apartamento, ele não tem previdência. Né? E ainda ele vem desse cenário para um negócio desvalorizando, aí ele não compra mesmo. Os preços do metro quadrado subiram tanto nos últimos anos que quem está no âmbito rural ainda não tem condição financeira de mover para perto das cidades, dos centros urbanos. Tá. Porque o preço do metro quadrado tem que cair, já está caindo por conta da estoura da bolha está estourando, e ele ainda tem que cair muito mais para elevar, de redirecionar, digamos assim, a demanda para encontrar com a oferta, porque embora seja um país com
com mais de 1 bilhão de pessoas, você tem um excesso de oferta absurdo de imóveis. Né? Que você criou cidades onde não tinha ninguém, e aí as pessoas comprando o quinto, sexto imóvel e não tendo gente para morar que custeie isso aí. Não é que não tem gente para morar, até tem, mas você vai entregar seu apartamento, né? Você vai vender ele por um valor. Quem comprou para especular, né? Quem comprou como terceiro, quarto, quinto apartamento, não comprou para moradia, ele quer vender. Então ele tem que baixar muito o preço desse imóvel para conseguir vender para essa pessoa. E aí, o mercado imobiliário chinês, durante muitos anos, ocupou esse carro-chefe de demanda por aço e, consequentemente, de demanda por minério de ferro. Então, entender a demografia da China e a mudança que ela está passando do ponto de vista demográfico tem tudo a ver com Vale. Né? Então, a gente entende que, como isso é uma questão demográfica, o mercado já fez essa leitura e o mercado tem um pé muito atrás de para onde vai o preço daqui para frente. Então, assim, a gente discute que, curto prazo, a questão de oferta ainda deve sustentar o preço do minério de ferro num patamar próximo ali de $100, então, quando baixa de $100, deve voltar a subir depois e tal, mas isso é que a gente fala de curto prazo, é 2 anos. Né? E para frente? Cara, para frente, eu acho que o cenário realmente é preço de minério de ferro para baixo, e isso foi uma das premissas que a gente utiliza, que a nossa curva de minério de ferro é abaixo do consenso. A gente termina em 2028. E mesmo assim dá margem de segurança. Mesmo assim dá margem de segurança. A gente é muito convicto com buy em Vale, porque o mercado penaliza de maneira excessiva as ações por conta dessas incertezas, entendeu? Como ela não sabe como vai ser o cenário, o que vai acontecer, como é que vai ser a demografia, se a China vai conseguir redirecionar essa capacidade instalada de aço ou não. Então a gente vê que o aço embutido é um caminho para isso, né? Então, assim, beleza, eu não tenho um mercado consumidor interno para consumir apartamento, para consumir carro, para consumir tudo aquilo que tem aço, então eu vou vender para fora. Eu não posso exportar apartamento, mas eu posso exportar carro elétrico. Então, é o que a gente vê a China fazendo. Então, a gente acha que vai ter um redirecionamento desse aço embutido em produto, né, para fora. E tanto é que os outros países já perceberam isso, que a discussão se elevou, as tensões geopolíticas se elevaram com a China por conta de barreiras protecionistas em relação ao excesso de produto chinês chegando. Porque até antes, quando a China vendia, a China vende o quê? A China vende a camisa aqui, né? Uma camiseta que é feito com a população ali. Começou a atrapalhar a indústria. Quando chegou na indústria de ponta, automóvel, equipamento eletrônico de ponta e não sei o quê, e que assim, aí começou a incomodar os grandes países. Os países não só estão incomodados com isso, como também estão procurando conter esse excesso de produto chinês chegando. Porque antes a China tinha uma barreira para enfrentar em termos de qualidade. Na época, produto chinês eu não quero. Hoje em dia, eu acho que existe, mas existe muito menos do que no passado. Porque as pessoas entendem que se você entrar e dirigir um carro chinês, você vai... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo os carros agora, BYD, etc. Você vai ver que o carro é bom. Sim. Né? Claro que você podendo comprar um Mercedes ou um BYD, você vai no Mercedes. Mas e se você não puder comprar? Né? E se você olha o custo-benefício do BYD, ele te oferece muito mais do que um alemão por esse preço. Você fala, cara, deixa eu fazer um test drive aqui. Aí você faz e fala, gosta do carro. Pô, compra. Então, assim, e a gente já vê o reflexo das economias tentando se resguardar disso. Sobre para onde vai esse cenário, eu não tenho como te confirmar, porque eu falei, é uma mudança de décadas. Assim, seria mãe de Ná, né? Exatamente. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que se a gente é conservador, se a gente coloca uma curva de preço de minério de ferro bem abaixo do consenso, e ainda dá margem de a gente está usando $75 a tonelada o preço do minério de ferro em 2028. E o consenso é? Consenso, e esse é um detalhe, a gente usa $75 a tonelada nominal, tá? Ou seja, contém inflação ali dentro. Tá? O consenso usa entre $80 a $85 real, sem inflação. Ele já muda também isso. Então, assim, se você inflacionar esse valor, o valor em 2028 do consenso é quase $90 a tonelada. Agora ainda, então. Então, você tem que comparar $90 a tonelada do consenso com 75 que a gente usa. E a gente bota essa premissa no modelo de Vale e gera valor. Entendi. Então, o que a gente já viu a gente sabe que outros sell sites fazem isso, né? Outras corretoras e bancos fazem esse cálculo, a gente já viu o investidor fazendo também. Como é que eles acham o target price da Vale? Eles usam múltiplo. Porque se você usar DCF, você estoura o DCF com premissas que sejam factíveis.
Então, é como se você usasse o fluxo de caixa descontado no modelo de Vale, com premissas que são premissas factíveis e não exageradas para baixo, como a gente faz, você chegaria a um valor justo de R$90. Entendi. Mais ou menos. Como é que o mercado não utiliza esse valor? Porque faz por múltiplo. O cara utiliza múltiplo histórico, EV/EBITDA, que é próximo de 5, e aí ele fala assim, quanto é que é a minha previsão de EBITDA para 2024 ou 2025? Chega no valor. E aí chega no EV, faz a conta reversa e chega no EV. E a gente sabe que tem outros sites que eles calculam das duas formas. Eles calculam de DCF, né, que é a forma como a gente faz, e eles calculam via múltiplo. E o valor, o target price dele por DCF seria muito mais alto do que o target price dele via múltiplo. Entendeu? É que o mercado não quer pagar. O mercado não quer pagar por quê? Pela incerteza. Faz sentido. Boa. Faltou alguma coisa? Eu acho que é isso. Tem a questão de... Rapidinho. Tem a questão em relação a Base Metals, que foi outro relatório que a gente fez. Foi o último. Eu acho que bem breve. A grande situação é que a Vale fez uma revisão de ativos do caso ali é níquel e cobre, basicamente. E acho que duas grandes lições para se tirar daqui, tá? Mais uma vez, a gente pegou tudo aquilo que a Vale apresentou para a gente, né, para os analistas e investidores, na quinta-feira passada. A gente pegou todas as modificações de guidance que eles deram, de produção. Tudo assim, cara, subindo pra caramba. Pra você ter ideia, a produção sobe 50% em 5 anos. Então é como se você tivesse uma taxa composta de 10% ao ano para os próximos 5 anos de volume. Tá, então isso é bem considerável. Para mais que isso, níquel chegaria a 100% de aumento de capacidade em 8 anos. Mas não é tão representativo na receita. Agora, quando você... A receita até é 20%. Hoje a Base Metals é 20% de receita. Mas quando você olha em EBITDA, é muito menor. Por quê? Porque o custo é muito mais alto do que o custo de ferrosos, né? Então, que é uma das vantagens competitivas da Vale lá, né? C1, né, que é o custo de extração de minério de ferro da Vale, é super competitivo. Então, na hora que você olha essa composição de EBITDA, a margem que a Vale tem para Base Metals, né, para metais básicos de transição energética, é muito menor do que a margem de ferrosos. Então, a gente acha que assim, o mercado olhou e falou assim, pô, ótimo, gostei dos números, maravilha, mas não pago. De novo, não pago esse preço. Por conta das Por conta, né? Eu falei assim, cara, daqui a alguns anos eu vejo ali Base Metals, como é que vai ser, se realmente vai ter demanda ali como é que vai estar a demanda por carro elétrico, né? Como é que vai estar ali a produção de carro elétrico versus a produção de carro elétrico da China, né? Então, tem todas essas questões. A gente pegando de uma maneira conservadora todas as premissas, CAPEX, volume, preço, etc., de metais básicos, de cobre e níquel, a gente chegou numa liberação de valor que é quase 50% a menos do que a Vale estima. Tá? A gente chegou em 3,5 bi de geração de valor de equity value, de destravamento. A Vale chega em 6 bi em 2028. Tá? A gente chega em 3,5. Isso representa, acho que 7% do market cap hoje da Vale. Se você pegar isso, a gente jogou isso no modelo, também gerou um aumento de target price. Mas, de novo, a gente está sendo conservador, a gente está estimando que a Vale não vai conseguir toda a eficiência de custo e de produção que ela mesma fala que vai conseguir. Então, a gente já está sendo conservador aí. E outro ponto é que, assim, a gente acredita que o mercado olha com um grau de ceticismo. É tipo assim, ó, o nome do relatório foi até isso, né? A dúvida de Tomé. Para quem não conhece, é uma passagem bíblica que gerou aquela famosa frase do só acredito vendo. Né? Quando preciso tocar ali, preciso ver Jesus renascido, acreditar, só vou acreditar que ele renasceu quando eu olhar para a cara de Jesus, tocar na pele de Jesus. Senão, não vou acreditar que ele levantou do túmulo. É mais ou menos isso que a gente fez essa analogia com o relatório. Fala assim, Base Metals tem a se provar. O investidor só vai pagar um valor adicional por Base Metals quando tudo isso que a Vale disse que vai fazer, ela realmente conseguir fazer. Aí sim, as ações vão subir nesse caso. Tá? Então, acho que é um pouco dessa costura aqui. 78,50? 78,50. Isso mais ou menos dá uns 30% de upside. Isso. No preço de hoje. Preço de fora R$30. Fora o dividendo potencial que pode ser pago também. Boa. Pessoal, lembrando, 3 relatórios nas últimas semanas. 3 relatórios novos. Leiam lá na plataforma, gente. Tem muito mais detalhe lá. Aqui o podcast, às vezes, ele fala também bastante coisa, mas quando você vai ver o relatório, tem muito mais coisa. Então, fica o convite, plataforma Genial Analisa, veja lá. É de graça para todo mundo. Aproveita isso.